Não, nem. Olá, nerds e não nerds do mundo inteiro. Eu sou o Luz, um teolo nerd incurável, e sejam bem-vindos a este canal novamente, que está aqui sem vídeo há alguns meses. E estamos aqui hoje para falarmos sobre Nope ou Não, Não Olhe, filme deste ano dirigido por Jordan Peele, estrelado por gente linda e talentosa tipo Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steve Yeun e Brandon Pereira. Então é o seguinte, para quem chegou aqui e quer saber se o filme é bom, para saber se quer assistir ou não, tem a primeira parte do vídeo agora em que eu vou dar minha opinião, sem spoilers sobre o filme. Daí depois que você tiver assistido, volta aqui para tacar streaming na segunda parte, que é onde a gente vai discutir um pouco sobre as referências temáticas do tema principal desse vídeo, que é como o texto do profeta Naum é utilizado no início do filme e como isso pode ajudar a gente a interpretar o filme. Não se preocupe que antes de chegar na segunda parte eu vou dar um aviso de spoiler, então segura aí comigo até essa parte se você ainda não viu o filme. Agora, se você veio aqui depois de assistir para pegar uma interpretaçãozinha sobre o filme, por favor, assista até o fim. Eu sei que eu vou falar muito, mas deixe seus comentários, marca spoiler se você for deixar spoiler para não estragar a experiência do coleguinha. E já aproveita para se inscrever no canal, dar seu joinha, porque eu voltei e vocês não vão querer perder os próximos vídeos. Sem mais preâmbulos, bora falar sobre o filme. Primeiro, eu vou falar sem spoilers mesmo, que eu não vou explicar o plot, eu vou dar minha opinião sobre a qualidade do filme, porque para mim, quanto menos você souber do filme, melhor. Então bora lá, eu gostei do filme? Sim, eu amei o filme. Pra mim, Jordan Peele segue invicto sem nenhuma falha no seu currículo. Mas é o melhor filme dele? Não, pra mim o melhor filme dele segue sendo Corra, mas isso é complicado de afirmar assim de forma tão simples, porque em alguns sentidos esse filme é um pouco mais maduro do que os outros dois filmes dele. Parte disso se deve ao fato de que neste filme o Peele trabalhou com um diretor de fotografia absurdo, que é o Hoyt van Hoytema, eu acho que é assim que fala, que já salvou muito o filme do Christopher Nolan da mediocridade. Falei mesmo. Já que eu toquei nesse assunto, eu vou começar minha resenha destacando que a fotografia desse filme é uma coisa maravilhosa. Não só porque é repleto de cenas lindíssimas que dá pra dar um print e botar no plano de fundo do seu computador, mas também porque narra a história e estabelece a atmosfera maravilhosamente bem. Você tem enquadramentos, composições e colorações que fazem você suspirar com a beleza daquelas imagens e ao mesmo tempo se arrepiar com a tensão e o incômodo de que tem alguma coisa errada, especialmente nos shots noturnos. E pra mim a sequência mais assustadora do filme é justamente uma das mais bonitas, e isso é um atestado de como a cinematografia desse filme funciona. Para além disso, a direção e a narrativa do Peele talvez sejam as mais obviamente inspiradas por Hitchcock, Alfred Hitchcock, dos seus 3 filmes. E eu falo isso por vários motivos. Que Hitchcock é uma influência para Jordan Peele é inegável, até porque Hitchcock é literalmente uma influência para todo mundo, especialmente no terror e no suspense. Mas também porque Peele bebe muito da cartilha Hitchcock de como construir uma narrativa nos seus momentos de tensão, alívio e humor. Inclusive, quem nunca assistiu Hitchcock talvez não entenda o quanto o humor, né, a comédia é importante para a construção do suspense dele. Outra coisa bem Hitchcockiana nos filmes dele é a maneira com que ele estrutura as narrativas. Ele não pula direto para ação, ele esquenta ali, ferventa você, faz você se importar com os personagens, entender quem eles são e como a personalidade deles é parte intrínseca da forma com que a história se desenrola. Ele também utiliza do mesmo tipo de tensão do Hitchcock. Ele mais sugere a violência do que coloca tripa pra te chocar. Ele prefere manter você com o coração na mão por antecipação em várias cenas do que dar vários sustos. Ele prefere construir devagarzinho aquela atmosfera de incômodo, ao invés de te jogar de cara assim no medo e no choque visual. E eu acho também importante destacar que Jordan Peele é uma pessoa que usa todos esses recursos hitchcockianos, mas ele não copia Hitchcock. O tema que ele tá falando aí em Nope, o jeito que ele aborda esse tema, são coisas que o Hitchcock nunca faria. Então, pra mim, um dos melhores exemplos de como se inspirar em alguém, se inspirar nos seus métodos, aprender os métodos dessa pessoa sem copiá-la. Eu falo isso porque as características dos filmes do Hitchcock são aqui utilizadas de forma mais óbvia, mas não só por isso, mas porque também tem algumas referências diretas ao trabalho do Hitchcock. Então, 2 referências que eu posso citar sem dar spoiler, por exemplo, é como a casa dos Haywood, os protagonistas, ela se empoleira ali na encosta da colina, bem solitária, isolada e misteriosa.
igual a pintura House by the Railroad de Edward Hopper, que foi inspiração óbvia para a casa do Norman Bates em Psicose. E assim como a casa dos Bates em Psicose, a casa Haywood em Nope é um personagem importantíssimo da história e fica ali com aquela atmosfera meio vitoriana, empoleirada na colina. Outra referência está em algumas cenas de maneira mais direta do que em outras, mas é aquela cena icônica que está na capa do Intriga Internacional, onde o personagem do Cary Grant corre pela sua vida a pé, fugindo de um avião em campo aberto. É uma cena muito tensa, muito emblemática, que eu acho que com certeza é referenciada aqui. E aí agora tem uma pergunta que eu recebo muito dos meus amigos que não tem muito estômago para terror, que é se dá para eles assistirem o filme de boas. Terror é um negócio muito pessoal, assim como a comédia, e então tem coisa que dá medo em um, que não dá medo em outros. Eu posso dizer que eu assisti com uma amiga que não gosta de terror, tem medo de terror, alô Bebel, e apesar dela ter ficado tenso o filme inteiro, ela falou que ela achou mais tranquilo de assistir do que Corra, por exemplo, que é uma referência de muitos, né? Muita gente tem medo de terror quando mexe com questões sobrenaturais, espíritos, demônios, e nesse caso eu também não vejo muito filme que mexe com demônio, né? Eu sou crente. E outras pessoas nos quais eu me incluo, né, não curtem muito gore, a violência explícita. Esses grupos podem assistir tranquilo qualquer um dos 3 filmes do Peele, porque, como eu já disse, ele trabalha melhor com a sugestão do que com a violência explícita e gratuita. E nenhum dos seus 3 filmes até agora trabalha esses temas sobrenaturais de forma mais espiritual. Agora, se você não curte terror porque não consegue lidar com tensão, com suspense ou qualquer coisa que é material para pesadelo, daí eu já digo para você ver de dia com a luz acesa. O elenco desse filme tá incrível. O Daniel Kaluuya, que é conhecido por sua excelência em trabalhos como Corra, do próprio Peele, e Judas e o Messias Negro. E teve gente que achou ele desperdiçado aqui, mas eu acho que ele entrega o que precisa entregar. E eu acho que nesse personagem dele, que é mais apático, muito tímido. A minha amiga que assistiu comigo até achou que ele era autista no início do filme. Ele não olha quase ninguém nos olhos. Parece uma atuação mais fácil, mas sinceramente é um tipo de atuação que exige uma sutileza que qualquer ator ruim ou mediano podia estragar. A Keke Palmer tá ótima, eu amo essa mulher, ela é muito boa, ela é muito carismática. Steve Yeun tem um papel menor, mas eu diria que ele é um dos destaques do filme. Eu amei o Brandon Perea, eu nunca tinha visto nenhum trabalho dele, e eu achei ele hilário, mas ele também dá conta de entregar em cenas mais sérias. Pra mim, as únicas falhas do filme se encontram no roteiro, e em como o roteiro distribui algumas coisas, alguns fatos, como ele lida com o clímax, com as coisas que acontecem no clímax, mas sinceramente pra mim essas falhas não atrapalham na experiência, embora eu entenda que atrapalhou a experiência de algumas pessoas, principalmente quem curte um filme mais direto, um filme que tá mais focado na trama do que na temática, e que a temática é realmente um subtexto. Mas nos filmes do Jordan Peele, eu já me acostumei a esperar que a temática seja uma roupa do filme, não só um subtexto. Corra, Nós e agora Nope, a temática do filme tá aí, sendo estrela do filme também. É o que eu já vou esperando num filme do Jordan Peele, não atrapalhou minha experiência, mas eu entendo pra quem atrapalhou. E aí, pra gente falar com mais detalhes sobre essa questão e sobre como o enredo vai, a gente já vai pular pra parte com spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, fica por aqui, vai assistir o filme, volta depois, mas é pra voltar, tá? Então, bora pra segunda parte com spoilers. Quando a gente fala de um filme do Jordan Peele, uma das coisas que mais empolga os fãs, pra ser justo, uma das coisas que mais incomoda quem não é fã, é justamente essa característica subjetiva dos filmes, né? Nope é um filme com camadas e camadas de interpretação. Algumas dessas camadas são mais objetivas e óbvias e estão lá pra todo mundo ver. E outras são parte do que a gente interpreta enquanto indivíduo, né? Enquanto público individual. Uma temática óbvia de Nope é o espetáculo, né? Ele cita, é uma palavra que está citada explicitamente no texto de Nahum 3:6 que ele usa como epígrafe do filme. Que, aliás, esse texto, na hora que eu fui procurar ele para copiar ele para o roteiro, esse texto está nas pesquisas mais buscadas do Google atualmente por causa do filme. E o texto diz o seguinte: lançarei sobre ti imundícias, tratar-te com desprezo e te porei por espetáculo. Nahum 3:6. A gente
daqui a pouquinho já vai entrar no assunto do texto bíblico em si, mas por enquanto eu quero que a gente fique com a palavra espetáculo. Em várias entrevistas sobre o filme, o próprio Jordan Peele usou essa palavra para falar sobre as temáticas dele. E ele, assim como em nós, vai desdobrando essa temática em diversas frentes, de diversas maneiras, em diversas camadas. Então, por exemplo, numa entrevista que ele fez para o Rotten Tomatoes, ele disse que um dos nomes que o filme tinha antes deles fecharem Nope era Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes, que ao mesmo tempo, né, segundo ele mesmo diz, é ambíguo. Ele vai falar tanto sobre aquela imagem clássica dos ETs como Homenzinhos Verdes, mas também se refere ao esverdeado das notas de dólar, que também tem Homenzinhos Verdes lá. Então, o próprio Jordan Peele já estabeleceu que o filme dele fala sobre espetáculo e a exploração financeira desse espetáculo. Isso por si só já joga uma luz muito forte sobre as temáticas abordadas em diferentes partes do filme, como por exemplo a trama do Rick Jupe Park, que é o personagem do Steve Yeun, que é uma das tramas que deixou as pessoas mais confusas, mas para mim é uma das mais óbvias, em que de uma tacada só, apenas na trama dele, a gente consegue conversar sobre exploração de animais, exploração de tragédia, exploração até mesmo de pessoas, tudo em nome do espetáculo. E dito isso, eu queria deixar bem claro, eu só vi algumas dessas entrevistas depois que eu vi o filme, e tudo que eu vou falar a partir daqui é minha percepção do filme. Eu sou do time que acha que o filme, quando ele é lançado, ele deixa de ser uma obra do autor, ele se torna uma obra do público, porque ele não tem mais, o autor não tem mais controle de como as pessoas vão interpretar essa obra. E eu vou explorar aqui como o filme chegou pra mim. E vai ser muito legal ver nos comentários de vocês se vocês concordam ou discordam de mim, como vocês interpretam de formas diferentes. Então, por favor, comentem. E daí eu queria dizer que, enquanto eu assistia o filme, a primeira camada de temática que me veio foi a temática do enxergar, ver e ser visto. E também eu pensei muito na cultura do espetáculo, no sentido de como as pessoas hoje fazem de tudo para verem, gravarem as coisas e serem vistas a partir do que elas veem e gravam. Tem as cenas mais óbvias sobre isso, como lá no finalzinho, o repórter do TMZ querendo ser filmado, mesmo ele morrendo. E tem outras coisas, por exemplo, os olhos são uma temática visual constante no filme. Desde a primeira cena, quando o chimpanzé gordo olha diretamente para a câmera, né, meio assustador, assim, aquela cena é uma das cenas mais assustadoras do filme pra mim, até o formato de íris que o bicho alienígena Jean Jacket, que é assim que eu vou chamar ele, tem, e mesmo coisas mais sutis, por exemplo, as câmeras tanto de estúdio quanto de segurança, parecem ter aqueles olhos, né, que estão presentes na narrativa visual, elas parecem seres vivos observando as coisas. Pouco depois da metade do filme, é estabelecido de que uma das formas de tentar escapar do bichão alienígena lá é não olhar diretamente para ele, assim como você não olha nos olhos dos cavalos para não levar um coice. O O.J. literalmente é alguém que não olha ninguém nos olhos, e por mais da metade do filme ele não consegue encarar nem mesmo a própria irmã. As primeiras vezes que ele olha para cima é para meio que entender o que está acontecendo, e quando ele entende que aquele OVNI é na verdade um ser vivo, um predador, ele passa a encarar o chão para sobreviver. Em contrapartida, a Emerald é alguém que não tem medo de olhar para ninguém. Ela não tem medo, ela não tem limite, ela não tem tato social, ela não tem desconfiança, como a gente diria no Brasil. Ela é completamente destemida e ela busca sim um lugar ao sol na terra dos espetáculos, que é Hollywood. Eu não consigo deixar de pensar na questão racial nesse sentido, que é aquela coisa de onde o preto encarar o branco, principalmente na era da escravidão, era um sinal de desafio e até de morte, né? O cara às vezes ia apanhar porque olhou na cara do branco. Mas ainda tem resquícios dessa cultura. Encarar um branco, especialmente se ele for socialmente superior a você, superior, né? Como um chefe, um policial ou alguém muito rico, é um ato de desafio para algumas pessoas. Você sustenta seu olhar, isso te dá um apelido de preto metido. Você não sabe o seu lugar social, né? A cena de introdução de Emerald, que de certa forma eu também enxergo como a cena de introdução do O.J., que é no estúdio, ela mostra muito essa dinâmica. Ninguém leva o O.J. a sério porque ele não encara ninguém nos olhos, e ninguém leva a Emerald a sério porque ela não conhece seu lugar dentro daquele set de filmagens. E o filme, dentro dessa introdução, dessa questão do olho, a gente também entende que o filme ele é repleto de predadores dos quais não se pode olhar nos olhos. Sejam os cavalos,
seja o chimpanzé Gordy, seja o próprio Alien Jean Jacket, seja a indústria de Hollywood, ou os brancos que dominam essa indústria. O pai deles, o Oris Haywood, era, nas palavras do próprio O.J., alguém que mudou a indústria, e ainda assim ele estava decadente porque ele e sua família foram apagados da história, e a contribuição deles teve a relevância apagada da indústria, né? O fato de que ele morreu porque uma moeda caiu do céu e perfurou o olho dele, também é um emblema claro, né? Aquele predador lá em cima, mesmo quando ele não engole ninguém, pode matar alguém com seus dejetos, mesmo quando são pequenos. O filme que o pai cita logo antes de morrer, Six Guns, é um filme de faroeste de 2010, bem trash, que foi massacrado pela crítica. E ele foi dirigido por um cara chamado Shane Van Dyke, que fez inclusive um filme chamado Titanic 2. E a impressão que dá é que o último filme relevante que os Haywood tinham ajudado a fazer foi justamente Escorpião Rei, que é aquele da jaqueta do O.J., que é justamente o filme pro qual o Jean Jacket, que era o cavalo da Emerald, foi vendido lá em 2001. Então, a gente tá vendo uma família em decadência, sem dinheiro, e que tá tão zoada a situação que mesmo ele achando as ideias dela absurdo, o O.J. embarca na ideia da irmã dele de tentar capturar aquele alienígena para ganhar mais dinheiro. Aí a gente tem o Jupe, que é o personagem do Steve Yeun, que por sua vez é alguém que também foi esnobado, ele também foi desvalorizado pela indústria, mas de alguma forma ele não consegue se ver como fora dela. Ele reproduz todos os comportamentos problemáticos do sistema que fez a carreira dele ir por água abaixo. Ele permanece sendo ator até mesmo quando ele está numa conversa corriqueira. Perceba, por exemplo, como ele escolhe, na hora que ele está dando o tour pela coisinha lá da série que ele participou, que teve um incidente com o Gordy, como ele fala, por exemplo, que o Gordy atacou por 6 minutos e 13 segundos. Exatamente. E daí mais tarde, quando ele vai falar o horário que o alienígena desce toda sexta-feira para se alimentar, ele fala que é às 6 horas e 15 minutos. Então, para mim, esse número tem esse significado de como ele é um ator o tempo inteiro, como ele tá decorando falas o tempo inteiro, né? Se você acha que esse número tem algum outro significado, por favor, se você tem outra teoria, eu sou todo ouvidos, porque esse número aparece pelo menos 2 vezes, e foi essa a interpretação que eu tirei dele, né? De que tudo que o Jupe fala é calculado e feito para que ele seja o centro das atenções, né? Ele é um cara que ele explora a tragédia na qual ele esteve envolvido, ele explora a família dele, ele explora os cavalos, ele explora a ex-colega de elenco dele, a Mary Jo, que quase morreu por causa do Gordy. E aliás, fica aqui o parênteses, aconteceu algo, isso é baseado numa coisa que aconteceu na vida real. Googla aí o caso do Travis the Chimp. E o Jupe explora até mesmo o Alien, cuja permanência ali no vale é culpa do Jupe. E ele interpreta a maneira com que ele foi salvo milagrosamente diversas vezes, inclusive do Gordy na infância. E como o Alien não comeu ele da primeira vez, ele literalmente acredita que o Alien confia nele e ele se enxerga como um escolhido, como um invicto perante esse sistema monstruoso. O próprio O.J. aponta no final do filme, ele acha que ele consegue domar o predador, e isso acaba sendo a ruína dele. O que nos leva ao Alien Jean Jacket. Esse ser enorme que parece uma grande íris de um olho e também um chapéu de cowboy, cujo olho é também sua boca, o que eu acho muito interessante, que o olho dele também é a boca dele. E sua garganta tem um formato que me lembra muito uma câmera de Foley, sabe aquelas câmeras antigas, meio sanfonadas? É isso que ela me lembra. E o filme ajuda muito nessa sensação, porque nos créditos iniciais, ele mostra esse funil emoldurando aqueles 2 segundos do filme que a Emerald cita, que é o primeiro filme feito. E a gente ali não entende exatamente o que aquele corredorzinho de plástico que parece a câmera de Foley é. Né? Então eu acho que isso é proposital pra gente entender as metáforas ali contidas. Essa criatura é o predador mais impessoal do filme. E ele é o que menos gera empatia. Até o louva-a-deusinho, que também é um animal predador, desde esse louva-a-deus até o próprio Gordy, que ele tem ali seu momento de entender que ele fez um mal muito grande, ele parece ficar arrependido do que ele fez. E até os predadores humanos do filme, eles geram empatia em algum momento, mas não o Jean Jacket. Ele é um alien que parece mais um objeto do que um ser vivo, ele parece uma nave espacial no início, ele tem a sua boca e barra olho de câmera de Foley, e quando ele se revela naquele formato seu mais ameaçador, ele parece, sei lá, um lençol costurado. E isso pra mim é proposital, porque ele parece um monstro de feitura humana, mesmo não sendo humano, mesmo sendo desumanizado. Então daí minha visão de que ele representa o sistema mesmo, a indústria, e como esse sistema, essa indústria é predatória. Você chega no único predador que é realmente bem sucedido, que é o Antlers Holst, né, que é aquele diretor lá que ajuda eles no final.
Aliás, ele literalmente se chama Chifres em inglês, Antlers. E ele é um cineasta de sucesso e ele é o único dos personagens centrais que realmente conquistou um lugar ao sol nesse sistema. Porque ele também é um predador. Ele é um predador na sua primeira cena quando ele olha como superior para os Haywood, esnoba eles. Ele é um predador que gosta de assistir outros predadores e ele sabe caçar. Mas mesmo ele acaba se tornando vítima do sistema. Não só porque ele morre no final tentando pegar a imagem impossível, mas porque ele claramente adoeceu com seu sucesso. Mostra ele tomando remédio e ele fala frases tipo a que ele fala pra Emerald no telefone, que ele fala assim: esse sonho que você está perseguindo, esse onde você está no topo da montanha com todos os olhos em você, é o tipo de sonho do qual você nunca acorda. Ou quando ele fala que nós não merecemos o impossível. Isso é um reconhecimento de que mesmo ele, sendo um predador bem-sucedido, ele ainda é presa desse predador maior. E ele nunca se satisfaz. Ele também é um sinal de que o monstro só permanece ali por causa do Jupe e ele só ataca novamente por causa do Antlers. Então, os predadores humanos são os predadores que alimentam a máquina, o predador maior. Se eles deixam de alimentar a máquina, o monstro precisa procurar outra vizinhança ou simplesmente morre de fome. Esse simbolismo para mim é muito forte e essas diferentes formas com que os personagens lidam com o predador, elas me lembram muito que o John Truby, que é um dos maiores consultores de roteiro de Hollywood, ele é autor desse livro aqui, o The Anatomy of Story, a Anatomia da História. Ele vai falar sobre como, para construir os personagens e fazer com que os personagens secundários e os oponentes das narrativas funcionem ali como peça-chave da narrativa. Ele fala que a melhor maneira de fazer isso é através do método comparativo, que é tipo dar função a todos os personagens e fazer com que eles lidem com o mesmo problema do protagonista, só que de diferentes formas, de acordo com as personalidades deles, os desejos deles, e o jeito que o protagonista consegue lidar e superar esse problema vai ser a mensagem principal do filme. Então, no filme, o Peele trata a necessidade de ser visto como uma necessidade natural. Ele encara explorar o outro, a partir dessa necessidade, como um problema moral a ser superado. Então, ele enxerga como uma coisa natural, é uma necessidade natural do ser humano, mas quando você usa e explora do outro para fazer isso, você encontra um problema moral. E aí eu uso o termo problema moral de forma intencional mesmo, também fazendo referência a Anatomia da História do John Truby, quando ele fala de desenvolver os personagens a partir do problema moral que eles precisam superar ou não. Então, em contraponto à ruína de Jupe Antlers, que são os predadores que não superam esse problema moral, o segredo do triunfo de Emerald, de O.J. e também do Angel, que é um personagem que eu gosto muito, é justamente porque eles entendem que eles não são páreos sozinhos para o predador, mas ao mesmo tempo eles não se rendem a ele, eles se juntam para fazer isso. Então, como minorias sociais conscientes, coisa que o Jupe não foi, eles souberam caçar sem serem caçados de volta. Então a gente tem a moralidade do O.J. ali sendo provada. Então ele trata os cavalos dele como iguais, como parceiros, e não como objetos apenas, como o Gord parece ter sido tratado antes de surtar lá no set por causa de um balão estourado. E eu acho bonito como o O.J. apelida a criatura, o alien de Jean Jacket, que é o nome do cavalo da Emerald que foi vendido para o set do Escorpião Rei. E é uma forma dele de devolver à irmã dele o controle de algo que era dela, mas que o sistema engoliu. Então ele acaba com isso engrandecendo o papel da irmã dele na caçada e diminuindo o papel do predador. E para salvarem um ao outro, eles precisam superar o problema deles, né? O problema psicológico deles. Porque tanto o O.J. precisa se forçar, depois de passar o filme inteiro não olhando ninguém nos olhos, ele precisa se forçar a olhar o maior predador de todos nos olhos, enquanto o Emerald precisa se render aos cuidados do irmão em alguns momentos e não olhar o predador nos olhos, como ela sempre fez, para que juntos eles consigam derrotar a criatura. E eles não só conseguem derrotar a criatura, como eles conseguem o que querem, que é o shot perfeito, mesmo que não da forma que eles planejaram. Ao perseguir o sonho deles, ao perseguir o que eles querem, a necessidade de ser visto, eles decidem não priorizar o sonho, mas priorizar o bem-estar da outra pessoa. E dá pra desenrolar muito mais coisas aí nessa temática. Dava pra explorar, por exemplo, a temática faroeste do filme, que é importantíssimo pra trama. Inclusive no sentido de que o faroeste era um gênero que entrou em decadência por causa da superexploração dele, né? E também pelo fato de que o faroeste acaba sendo sempre relacionado, acompanhado a vida inteira pelos estereótipos racistas em relação a indígenas, hispanos,
em suas histórias, e o apagamento de figuras negras da história do Velho Oeste, né? Aliás, um salve aqui para a trilha sonora genial do Michael Abels, que ele mistura as influências normais de sci-fi, terror e suspense, mas principalmente no clímax ele mistura com aquelas trilhas sonoras clássicas de faroeste muito icônicas. Dá pra gente discutir também o significado do sapato, que é algo que eu ainda não consegui chegar numa conclusão muito bem aí. Então comentem o que vocês entenderam sobre aquele sapato, porque eu só consigo entender ele como o principal motivo pelo qual o Jupe se entende como escolhido de forma meio sobrenatural, mas eu ainda não peguei por que o sapato tá ali em pé, então quero ouvir o comentário de vocês sobre isso. Mas eu quero entrar na terceira e última parte dessa análise, que tem a ver com o texto de Naum. Como a gente já viu, o filme se abre com o seguinte verso de Naum: lançarei sobre ti imundície, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo, que está em Naum 3,6. Esse verso, ele parece aplicar-se a várias pessoas no decorrer do filme, né? Por exemplo, é impossível a gente não pensar em lançarei sobre ti imundícias na cena em que o alien Jim Jacker deliberadamente joga seus dejetos, sangue incluso, em cima da casa dos Heywood. E aqui a palavra hebraica para imundícias é isso mesmo, é sujeira, é abominável, é algo detestável. E o próprio sangue é uma coisa no texto hebraico que quando ela é expelida do corpo, é considerada imundícia porque é símbolo de morte. Então o texto sendo usado no filme parece um castigo para todo mundo ali, porque todo mundo ali, de certa forma, direto ou indiretamente, acaba realmente alimentando a besta. Alguns de forma mais intencional e ambiciosa, tipo o Antlers e o Jupe, mas outros de forma mais indireta e básica, como os Heywood, o próprio Angel com a mania de voyeur espionando as câmeras dos outros. Mas se de alguma forma a maldição lançada sobre todos eles pareça ser aquele predador, o predador é a própria maldição, né, o alien, ele também é um espelho do que a própria humanidade provoca. Então o que a própria humanidade provoca pode ser a praga. No filme tem esse questionamento: qual é o nome para um milagre ruim? Eu vi um comentário na internet de um cara falando que pode ser uma praga, porque a praga é um milagre, mas é um milagre ruim. Então, aos olhos de Moisés, por exemplo, as pragas do Egito são milagres, mas aos olhos de Faraó são pragas. Então, eu gosto muito dessa perspectiva desse comentário. Se a gente entende, lê o contexto do verso de Naum, a gente vai entender que ele é uma profecia, assim como as pragas eram contra o Egito. Esse texto é uma profecia contra a cidade assíria de Nínive. Saca só como é o texto a partir do verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, a multidão de traspassados, a massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Aí vem o verso: lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei como espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? A gente foi aí até o verso 7. Uma coisa que poucas pessoas falam sobre as profecias pesadas assim do texto bíblico é que elas são sempre direcionadas a cidades, povos e pessoas que passaram de todos os limites da injustiça, da opressão e da violência. Há quem acuse o livro do profeta Naum um livro amargo, vingativo, que demonstra apenas a ira divina sem mostrar o amor dele. O que é irônico, porque o nome do profeta, a palavra Naum, significa confortado. É quase como se aquele livro que possui tanta promessa de desgraça e destruição estivesse sendo chamado de alívio para quem lê. Agora, eu tô bem ligado que geralmente os autores de histórias de terror geralmente usam o texto bíblico porque eles acham que esse tipo de profecia é assustadora. Então as chances do Jordan Peele ter usado esse texto apenas como um anúncio de enredo sinistro a respeito do que o filme traz de forma literal são grandes. Só que eu, Jonatas, não consigo deixar de conectar essa profecia de juízo contra a cidade de Nínive com a crítica que Peele está claramente fazendo à Cidade dos Sonhos, que é um dos apelidos de Hollywood. Aos meus olhos, esse paralelo é claro. Hollywood é tão predadora no filme do Peele quanto o Alien. No caso de Naum, se você entende que Nínive significa opressão, violência e injustiça, as profecias dela contra ela, as pragas lançadas contra ela, são realmente um alívio
para aqueles que sofrem nas suas garras predatórias. E ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de profecia não é dada apenas para cidades-nações inimigas de Israel. Profecias como as de Isaías e Jeremias trazem o mesmo tipo de promessa para Israel, uma promessa de exposição de toda a sua sujeira e violência contra a nação. E talvez você me diga que Israel também tem a promessa de restauração sempre, ao contrário das outras nações, mas a própria Nínive já tinha sido alvo de misericórdia de Deus, como é mostrado no livro de Jonas. Mas o que mais me chama a atenção nessas profecias, em comparação com o filme, é justamente a questão da exposição das vergonhas dessas nações e cidades. Suas vergonhas serão expostas e essas vergonhas servirão de espetáculo. Assim como Deus expõe a decadência dessas nações, é quase como se Jordan Peele também estivesse expondo a verdade sobre o grande predador que é Hollywood. Todos os filmes do Jordan Peele expõem alguma realidade vergonhosa sobre a sociedade, especialmente a sociedade estadunidense. Em Corra, ele expõe o horror do racismo recreativo, amigável, disfarçado de admiração pela negritude. Em Nós, ele expõe a falsidade, a violência, as feridas e o custo altíssimo do tal sonho americano. E em Nope, ele expõe Hollywood, a indústria cinematográfica e como ela é predatória em diversos sentidos. Desde níveis pessoais como o adoecimento mesmo daqueles que são bem-sucedidos, até níveis mais sociais como o apagamento das contribuições dos pretos e de outras minorias étnicas para a história do cinema. Levando em consideração que ele teve a ideia para esse filme durante a pandemia, eu não consigo deixar de pensar que ele enxergou como a indústria cinematográfica hollywoodiana parece uma força invencível da natureza, mas a pandemia expôs um sem número de fragilidades e inseguranças dessa indústria e como ela pode ser mais facilmente ferida do que se pensa. Da minha parte, apesar do filme denunciar esse sistema específico da indústria cinematográfica, é inegável que esses problemas do espetáculo, da exploração, da exclusão, da preocupação com a própria imagem, dos problemas envolvidos em ver o outro e ser visto pelo outro, são problemas mundiais, estruturais e presentes em todas as esferas, inclusive na esfera cristã. Os cristãos têm mania de olhar para a indústria hollywoodiana como se fosse a Babilônia, e não é que não seja justamente pelos problemas apontados pelo próprio Peele no filme dele. Mas a igreja cristã não está isenta de reproduzir esses mesmos problemas, não. Então, assim como Israel não estava isenta de se parecer com Nínive e Babel, e não só não está isenta, como reproduz muito desse comportamento predatório, especialmente em países ocidentais, onde o cristianismo é a religião hegemônica, nós muitas vezes nos sentimos no direito de meter o bedelho no Estado, nas leis civis, de perseguir outras religiões e dificilmente enxergamos o quão fácil é para a gente se tornar predador. Então eu acho que fica aí a reflexão, não apenas para a indústria cinematográfica, mas para qualquer espaço social que possa reproduzir essas lógicas predatórias, a religiosidade cristã inclusa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente com suas impressões sobre o filme, suas opiniões, o que vocês concordam ou discordam da minha interpretação, sobre a qualidade, sobre o assunto que a gente falou no final. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixe seu joinha para essa discussão chegar em mais gente. Manda o link para todo mundo que você conhece. E eu termino o vídeo com o verso 19 de Naum 3, que é uma passagem que deve ser lida para todo esse sistema predatório, que é a seguinte: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a sua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade, ou seja, quem nunca foi ferido por essa violência que você distribui.